lá, né? Qual que é a proposta de hoje? Falar um pouquinho sobre vulnerabilidade, se a gente conseguir, né? Se vulnerabilizar aqui hoje. Essa é a proposta. Então, eu sou Tatiana Pini, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, sou arquiteta de formação, astróloga em permanente construção e também amante e intérprete do tarô. Meu nome é Lian, eu sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta sistêmica e também bancária. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a vulnerabilidade, né? Você é vulnerável? Ai, gente, então assim, acho que para começar todo esse negócio, né, a gente, semana passada, o nosso primeiro vídeo aí que a gente gravou, né, a ideia tinha uma sequência de conteúdos, assim, que a gente ia trazendo sobre a parapsicologia mesmo, sobre o funcionamento da mente e tal. Só que este primeiro vídeo deu pano para manga, e aí a gente resolveu dar um break na sequência que estava prevista e falar sobre vulnerabilidade, o quanto que isso mexeu com a gente. Então, a ideia é trazer aí um pouquinho também da nossa experiência pessoal, de como que foi para a gente essa exposição e como que esse tema mobiliza questões internas com a gente. Inclusive, hoje, né, já vou começar aqui falando, Liana, depois a gente já emenda, assim. Hoje, para gravar esse vídeo, ficou aquela coisa, a gente tinha agendado um horário, vamos marcar às 3 da tarde para gravar no sábado e tal. E aí eu mandei uma mensagem para a Liana, não sei, vamos, não vamos? E aí eu estava assim, louca para que ela dissesse que não, porque eu tinha acordado de manhã assim, com preguiça de me arrumar, estava meio, hoje não estou afim de me expor, não estou meio yin, não estou muito yang, não estou muito para fora, e mais meu mundo interno. E aí a Lia falou, não, eu também estou meio assim, mas vamos lá, acho que a gente tem que fazer, vamos e tal. E aí eu não me arrumei de manhã, assim, fiquei com preguiça, vim aqui para o escritório já meio que botei a primeira roupa que eu vi na frente, assim. E quando eu vi que, assim, eu não tinha feito a unha, eu não tinha feito a maquiagem do jeito que eu faço todo dia, meu padrãozinho ali, e meu cabelo tá comprido, precisa cortar. Eu comecei a entrar em surto. Eu falei, ai meu Deus, não vou gravar, não vai dar, não vamos conseguir fazer isso. E aí eu passei uma mensagem para a Leão, falei, acho que não vai dar, acho que não vai dar, e o coração aqui, ó. Não abri espaço aqui, né? O peito apertando, né? E aí isso trouxe, assim, muitas questões. Eu estava aqui esperando ali para começar a gravar. E aí comecei a lembrar de muitas coisas da minha vida aí, né? Lá do meu primeiro namorado, porque assim, gente, quem me conhece sabe que eu vou na feira arrumada. Por quê? Eu não me arrumo simplesmente para os outros. Eu me arrumo para mim porque eu gosto, né? Eu gosto. Durante toda a pandemia, eu aprendi. Eu já sabia fazer unha, mas eu comecei a aprender. Fiz a minha unha sozinha, né? Durante todo esse tempo, toda semana fazia a unha aqui, porque eu gosto de olhar minha mão no teclado e ver que a minha unha está feita. Eu gosto de me arrumar. Se eu vier trabalhar aqui no domingo e não tem ninguém na rua, não vou encontrar com ninguém, não vou passar por ninguém e vou vir trabalhar sozinha, ainda assim eu fico arrumada porque eu gosto. Mas existe um espaço que aí abre para a vulnerabilidade, que não está perfeita, não está tudo de acordo, como que eu vou ser vista pelo outro, e aí abre um espaço de vulnerabilidade. E aí eu estava aqui esperando ali para gravar e lembrei de uma história do meu primeiro namorado, assim, né? Não foi o relacionamento melhor da vida, né? Porque relacionamentos só tive muitos bem ruins, bem tóxicos, né? Até hoje, assim, então, até hoje não, né? Um pouco antes já começou a melhorar, né? Um pouco antes desse momento, assim, acho que a gente percebe quando que dá um ponto de virada, quando as coisas na vida da gente começa a vir outro tipo de pessoa, né? Não são mais os mesmos problemas que a gente vivia, ainda tem coisas para a gente trabalhar, mas já está
nível muito melhor, ainda faltam coisas para resolver. Mas esse primeiro namorado, então, eu morava assim, morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e ele morava perto da minha casa e ele tinha viajado. E nesse momento, ele veio e chegou de viagem e ele queria me fazer uma surpresa. E aí, ele ligou para minha casa, era sábado, e eu tinha aula até as 11 da manhã. Aí eu cheguei da aula, descansei, almocei e falei, tá frio, aquele frio no Rio Grande do Sul, inverno. Eu falei, acho que eu vou pôr uma roupa bem porcaria, assim, né? Vou botar uma calça de moletom velha, uma blusa de lã velha e vou dormir um pouquinho depois do almoço, dar uma descansadinha depois do almoço. E estava lá. E de repente toca o telefone. Ele ligou para minha casa porque o intuito dele era ver se tinha alguém, se eu estava em casa. Se alguém atendesse, ele ia perguntar se eu estava. E como eu atendi, ele já sabia que eu estava em casa, então ele desligou na minha cara, porque ele só queria ter certeza que ele estava para me fazer uma surpresa. E tá, daí eu falei, ai, que merda, que ligou aqui agora, me acordou e desligou na minha cara. Aí eu resolvi ir lá para o jardim tomar um sol. Falei, já levantei mesmo, né? Fui lá de pantufa, de calça de moletom, de roupa velha, assim, os cabelos tudo desgrenhado. E aí, quando eu olho, assim, para o portão, assim, tinha uma subida, uma rampa, tá ele vindo, com um vaso de flor na mão, assim. Filha da puta nunca me deu flor, né? Não, não pode falar filha da puta, né? A gente tem que ressignificar, tem que arrumar a nossa imagem do masculino, né? Mas, assim, falo filho da puta aqui brincando, né? Porque hoje isso já está muito resolvido, assim, né? Mas aí, naquele momento, eu olhei, ele estava com um vasinho de flor, assim, eu entrei em desespero. Quando ele entrou no portão, eu falei assim, meu Deus, por que você não me avisou que ia chegar? Eu tô toda horrível, toda desganhada. Ele falou assim, mas eu queria te fazer uma surpresa. E aí, ele tinha um amigo, a namorada do amigo dele era muito linda, uma mulher muito bonita, né? Aquela coisa do feminino de acabar se comparando com a outra mulher. E aí eu falei assim, mas a namorada do fulano tá sempre linda, sempre maravilhosa. E você chega na minha casa e eu tô aqui toda desgrenhada, horrível. E aí ele falou assim, mas eu já vi a fulana que nem uma bruxa também, toda desarrumada. Eu já vi, já cheguei lá, ela já estava desarrumada. E aí daí eu usei essa palavra bruxa porque eu falei assim, eu estou parecendo uma bruxa, né? Como se a bruxa, né, o arquétipo da bruxa fosse algo ruim, né? A bruxa velha com verruga, que é o que fazem com a gente, né? Colocam a mulher sábia no lugar da bruxa velha, né? E aí, daí a gente começou a falar sobre isso, assim, eu estava, assim, um caco, estava me sentindo muito mal, porque eu não estava pronta, não estava bonita, não estava arrumada. E não foi a única vez que aconteceu, teve uma outra situação também, que a gente ia sair, e aí eu não estava pronta ainda, ele chegou na minha casa, eu estava terminando de me arrumar, e eu tinha já posto a roupa, mas estava com o cabelo molhado ainda, não tinha feito maquiagem, estava secando o cabelo. E aí ele falou assim, como você está bonita. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu não fiz maquiagem, como é que eu estou bonita? Não! E aí ele falou assim, então isso quer dizer que você é bonita naturalmente. Uau, que pancada, né? E assim, isso faz o quê? Bem mais de 20 anos, né? E já estou velhinha, né? Já perdi as contas, mas mais de 20 anos. E veja, ainda isso me pega muito. Hoje, quando a E é gente bem isso, né, Tati? Assim, só pegando aí o que você está pode. falando aí de exemplo, que é perfeito, assim, para falar da vulnerabilidade, né? Que a vulnerabilidade, o que que é? É você ser você, né? E a gente não é sempre bonita, a gente não é sempre boazinha, a gente não é sempre ruim, né? E esse espaço da vulnerabilidade é você realmente conseguir ser você, baixar todas as barreiras, né? Porque quando você coloca, as barreiras são os julgamentos que você faz de você e dos outros
e aquela imaginação que você tem que os outros vão te julgar. Então, ela levanta a barreira para o receber. Então, por exemplo, ali na cena ali que aconteceu, a Tati, naquele momento, né, ela não viu a grandiosidade do gesto, né, do namorado, de chegar ali com as flores, de fazer uma surpresa, que ele pensou nela de uma forma especial e chegou ali, né, ela ficou desesperada, né, não recebendo aquele presente no momento, porque ela não estava se achando boa o suficiente, bonita o suficiente, preparada o suficiente para receber o namorado, porque ela estava no momento vulnerável, né? De relaxada, do jeito que ela queria, enfim. Então, esse exemplo traz muito para a nossa vida, porque às vezes a gente não recebe as coisas, né? Ou tem medo, ou tem vergonha de se expor, e você acaba levantando a barreira aí para o receber, porque é na vulnerabilidade que a gente consegue receber. E outra coisa também que eu acho bastante importante de falar da vulnerabilidade, diferente do vitimismo, né? Porque você conseguir se expor, você conseguir falar que você também passa por problemas, que é isso também que a gente está falando aqui, já falou em outros vídeos, que a gente tem uma história que já passou por diversos problemas, a gente trazer isso para mostrar quem realmente a gente é, nossa história, né? E isso não quer dizer que você tenha que ficar nesse espaço de dor e de sofrimento. E quando você dá um passo de você falar quem você realmente é, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas fraquezas, é um espaço que abre possibilidades para você movimentar a tua energia e se superar naquilo, né? Esse próprio encontro que a gente está fazendo, assim, ele está trazendo muitos presentes para a gente. E um deles é realmente essa exposição, é a vergonha. Porque o que é a vergonha também, né? A vergonha é o medo da desconexão, é um medo de você mostrar quem você realmente é. E muitas vezes a gente faz isso pelo próprio julgamento que a gente tem dos outros, porque a gente tende a julgar bastante os outros, então a gente acha que os outros também vão nos julgar. Então a gente fica paralisado, né? Não recebe, porque para você passar por um processo de apoio terapêutico, numa terapia em grupo ou numa terapia individual, você tem que ser vulnerável. Porque se você não for vulnerável, você não vai na raiz da onde exatamente está o problema. Você não vai conseguir transformar aquilo em potencialidade, né? Então, o atendimento, a pessoa, quanto mais vulnerável ela está, mais resultados ela tem, né? E é isso. Isso que você falou aí é muito certo, aquela coisa, super concordo aí com toda a tua exposição, mas aquela questão que você falou ali pega muito, e acho que assim, a gente vê muito em consultório, muito comum, essa questão de não receber do outro aquilo que o outro está te entregando pela tua própria barreira. Porque, veja, naquele momento, o que era mais importante ali? Poxa, se ele me fez uma surpresa, e se ele sabia correr o risco de me pegar com o cabelo desgrenhado, de roupa de ficar em casa, mas se ele estava disposto a isso, ele estava me entregando realmente um presente. E eu não consegui receber, eu não via isso. E aí é uma questão até de assim, entra em outras questões de merecimento, mas veja, eu coloquei como muito mais importante eu estar sempre perfeita, sempre certinha, né? E acaba te tirando da conexão com as pessoas, né? Então, assim, eu comecei lá no vídeo, no começo do vídeo, e acabei não falando, né? Por que deu pano para manga o outro vídeo da semana passada, e que a gente resolveu gravar esse vídeo sobre vulnerabilidade, porque foi assim, gente, depois que a gente gravou o vídeo no sábado passado, a Lian precisou me atender por telefone, né? Fazer um processo terapêutico comigo à noite, porque foi assim, eu saí aqui do escritório, mandei a gravação para ela, eu falei assim, vou chegar em casa, vou assistir a gravação e tal, depois vou fazer alguma coisa para relaxar e dormir. Gente, eu cheguei, né, quando eu comecei a assistir a gravação, eu via uma letra errada, não foi uma palavra, era uma letra que eu falei errado.
Eu travei. Eu estava na cama assim, eu falei, eu não quero mais assistir, eu não consigo mais assistir isso, tá uma porcaria, tá uma bosta, vamos fazer tudo de novo, isso tá um lixo, não quero, não vamos gravar isso, não quero mais saber disso. E fiquei paralisada lá. Aí, a Lianda, ali a meia hora, me manda uma mensagem assim, eu adorei o vídeo. Eu falei, meu Deus, ela adorou o vídeo, pelo amor de Deus, ela vai querer postar aquilo. E aí eu falei assim, eu não consigo olhar, não consegui assistir, não consegui assistir, eu estou aqui, deitada na cama, não consigo dormir, não consigo respirar, porque o peito estava apertado, né? Depois eu fui assistir no domingo de manhã, eu fui assistir sobre a couraça aqui do peito, né? A couraça torácica, acho que é do peito aqui, né? Que eu não sei lá do povo do Reich. Eu fui assistir para ver como é que fazia uma liberação disso. Fui juntando um monte de coisas, um monte de técnicas, mas assim, eu só fui conseguir mesmo voltar ao meu equilíbrio na terça-feira à noite, quando eu apaguei, dormi de exaustão. Eu dormi de terça para quarta, 12 horas, assim, apaguei de exaustão. Eu tenho um gatinho, né, chama Leon, ele estava deitado em cima de mim, do lado do edredom, do lado de fora, e eu acordei, quando eu acordei de manhã, assim, eu falei, o que é isso que está prendendo a coberta, né, não consigo puxar o edredom. Ele estava deitado em cima de mim, eu dormi com o abajur aceso, eu apaguei de exaustão. Aí é a questão que eu quero colocar esse ponto, então, da vulnerabilidade, como que foi isso para mim? Que eu não imaginava que isso ia me pegar tanto, por quê? No outro sábado, quando a gente fez a apresentação do apoio terapêutico para as pessoas, eu estava ali com meu PowerPoint, feliz da vida, tudo roteirizado, tudo certo, como eu sempre faço, né? Eu sou uma máquina minha cabeça é uma máquina para guardar informações, para visualizar tudo em cima, para planejar. Então eu estava lá, tudo muito certo. Aí a proposta da Lian ali, que foi ideia dela, né? Vamos fazer essa conversa mais informal, vamos gravar informalmente. Gente do céu, aquele negócio vai para um pedaço da história, depois volta, aí eu tenho que resgatar o assunto, porque eu não tenho controle, principalmente sobre o que o outro vai falar. Aquilo me colocou num grau de vulnerabilidade, de desespero, e me levou para aquele lugar de, se eu errar, isso custa a minha sobrevivência, né? Então, o que aconteceu comigo de sábado à noite, final de tarde, até terça-feira à noite, que eu fiquei todos esses dias sem conseguir dormir direito e sem conseguir respirar. O corpo entra num estado de alerta, como se o corpo tivesse, assim, veja, você está em perigo. Estar vulnerável é estar em perigo na sua sobrevivência. Então, o meu corpo disparou um estado de alerta que eu não conseguia dormir, como se eu tivesse em estado constante de vigília. Como se o tigre fosse vir te pegar, né? Exatamente, como se, veja, logicamente, pelo consciente e racional, isso não faz o menor sentido, né? É um vídeo, se alguém não gostar, se alguém achar que eu isso, que eu aquilo, se eu achar que eu falei besteira, problema, isso vai me matar, né? Vai ameaçar a minha sobrevivência num grau que vai me matar? Não. Só que, para a nossa mente subconsciente, que trabalha para nos proteger, só que é uma nossa parte máquina, que é burra, não pergunta se é certo ou errado, se é bom ou se é ruim. Ele só age o subconsciente só age para nos proteger. Então, para o subconsciente bom, é uma ameaça. Então, levanta todas as barreiras ali, né? Vai para o estado de vigília. E estava extremamente desconfortável, porque eu não conseguia respirar. E aí, veja, de novo, hoje vem aquela coisa aqui no peito do respirar. E aí, ele ama por telefone, assim. Então, vai lá, pergunta para você sabe o que é isso, né? Peito, o que tem ali no peito, o que é ali, o que significa isso, pá. E a gente sabe que aqui tem muita coisa, né? Inclusive, é a glândula timo que está aqui por trás, né? A nossa, inclusive, todo o sentimento de culpa, toda a contração que impede que a gente se vulnerabilize para os afetos, está aqui. Então,
eu estava totalmente contraída naquele momento, né? E aí deu origem a toda essa ideia. Daí ali falou, não, vamos falar sobre vulnerabilidade semana que vem, né? E aí, para ir sair, além disso, no domingo de manhã, aí eu falei, eu vou assistir de novo o TED Talks lá da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, e depois o The Call to the Courage, que está na Netflix também, que eu já tinha assistido várias vezes, mas eu falei assim, bom, se ela que é a Brené Brown, às vezes ela ficou apavorada quando teve que falar para uma multidão, quando ela falou numa entrevista dela, que ela não conseguia assistir o próprio vídeo, que ela, tipo, fez lá e saiu correndo porque ela não estava conseguindo lidar com aquilo. Eu falei, bom, o que que a gente faz nesse momento? A gente vai buscar uma âncora de apoio em algo que olhar para o exemplo de outras pessoas, né? Então, acho que isso também foi um pouco do objetivo da gente botar a cara aqui e trazer essa experiência para as pessoas, porque, assim, tá, quem é você para ser terapeuta? Quem é vocês, né? Quem são vocês aí para vocês conduzirem um grupo de apoio terapêutico, né? O que que vocês sabem sobre isso, né? É porque até assim, essa questão da vulnerabilidade a gente está trabalhando desde o início, né? Porque a gente até comentou como é diferente a gente atender, né, a pessoa ali no consultório ou no atendimento online, é só a gente a pessoa, o cliente, né? Você tem o domínio, você está dominando aquele território, né? Você está numa zona de conforto, que é você e a pessoa ali. E a partir do momento que a gente resolve, né, trazer isso para mais pessoas e se expor mesmo, a gente está entrando na vulnerabilidade porque a gente está baixando as barreiras para receber mesmo o julgamento. E esse negócio do controle que a Tati falou, a gente conversa bastante e vê que isso também é comum, muito comum em mim. E o que que o controle faz, né? Ele te paralisa muitas vezes, porque se você não tem o controle daquilo, você não está disposto a correr o risco, né? E para mim também, desde o início, essa exposição, falar, ouvir, colocar a boca no mundo, né? Para mim tem sido um desafio. Tanto que o primeiro vídeo que eu gravei e saí correndo, né? Porque é como se eu até brinquei assim, é como se tivesse vazado um nudes, né? É como se você ficasse ali sem roupa mesmo, assim. E é uma coisa que causa um desconforto enorme, causou um desconforto enorme em mim, né? E, e a gente vai trabalhando e como isso vai mexendo com a energia. Porque eu também fiz terapia com a Tati nesse processo aí da gente trazer o projeto, né? E eu também fui em momentos da minha vida de onde isso começou, né? E é como a Tati falou ali, que o nosso subconsciente, ele sempre vai agir para nos proteger. Você vai no fundo ali, na raiz do problema, é sempre para proteção. Porque até comentei com a Tati, assim, eu quando era pequena, eu sempre fui muito desinibida, eu gostava de apresentar os trabalhos, eu gostava de participar dos projetos que tinha na escola, tinha a aula de inglês que a gente fazia apresentação, então eu gostava disso, eu gostava de me expor. E num determinado momento da minha vida, comecei a participar de concursos de beleza e tal. Dava um aperto, assim, que é aquele medo da rejeição, porque depois a gente vai ver o que, que é isso. O que que te aperta, né? O que botão que apertou ali? Por que que você sentia aquela coisa no peito? E depois de toda, né, sabendo de toda a minha história na terapia, veio a rejeição, né? Que é lá da gestação, de infância e tal, que vinha nesses momentos aí de exposição. Daí a gente vai crescendo e determinado padrão, determinada crença vai só reforçando, né? E quando eu vim para Curitiba, eu comecei a participar de processo seletivo para trabalhar em eventos e tal. E e aquilo me causava desconforto, porque você entrava ali
para você ser selecionada, né? Então, a pessoa, o selecionador que ia lá, ele ficava analisando uma a uma, às vezes fazia uma entrevista individual, às vezes era coletiva, e numa dessas aí, eu fui, daí eram várias meninas, a gente ficou em pé, numa fila, assim, aí o entrevistador lá, a pessoa que estava selecionando, falou, agora olhem de frente, dá um sorriso, agora vira de lado, e vai virando, vira de costas, do outro lado, e aquilo foi me causando um desconforto enorme, eu saí de lá chorando, e falei que eu nunca mais ia passar por isso. Então, o que meu subconsciente fez? Ele me bloqueou. Tipo, ele falou: não, para você não passar mais por isso, por esse sentimento, por medo da rejeição, é melhor você não se expor, você não falar em público, você, né? Então, ele bloqueou essa porta que eu tinha, né? Então, quando a gente reconhece isso, é libertador, porque a gente trabalha tanto com programações ali, reprogramação consciente, como numa hipnose, né? Então, esse tipo de reprogramação que acontece com a gente é no nível consciente, porque você fala, opa, foi aí, né? E foi também com a ajuda da Tati e com esse projeto aí que a gente está trazendo, que clareou muito para mim e foi libertador. Não é que também de uma hora para outra, né, você vai ali dançar um sambinha ali nas redes sociais, mas é um passo a mais que você dá, que você não conseguia dar antes, né? E aí você começa a perceber o quanto isso te limita a receber, porque você não se expõe, você não passa vergonha, você não recebe julgamento, mas você também não recebe as outras coisas que você pode receber, né? Então, fecha as portas realmente para o receber. Então, estar em vulnerabilidade é realmente você abrir ali, expor a tua ferida, expor as tuas coisas, e às vezes, só no fato de você expor, você falar, aquilo já vai liberando muita coisa dentro de você, e você mesmo vai chegando ali na origem daquilo, né? Quando você está falando, quando você está se expondo, mexendo naquilo, né? E é como a Tati falou, como que a gente vai entrar num relacionamento, né? Com parceiro ou com familiares, se a gente não puder ser a gente mesmo. Uma hora a máscara cai, você não consegue manter o tempo todo a bonitinha, a perfeitinha. Tanto que em início de relacionamento é muito comum a gente fazer de tudo para não mostrar quem a gente realmente é, né? E se para um relacionamento realmente dar certo, se o requisito é você ser você e você mostrar o que você realmente é, né? Não seria muito melhor do que depois você se decepcionar com a pessoa, né? Porque você vai criando uma imagem da pessoa, porque a pessoa também muitas vezes está ali fazendo um papel, e você também está fazendo um papel. E depois, quando você mostra quem você realmente é, pode surgir conflitos e até mesmo separações. Uhum. E eu acho que, assim, essa questão aí que você traz da vulnerabilidade aí, veja, por que da vulnerabilidade, não, da rejeição, por que, na verdade, quando a gente se expõe aqui publicamente para gravar um vídeo e tal, por que pega tanto essa dor da rejeição, né? Porque enquanto grupo, né, a nossa sobrevivência enquanto espécie, né, ela está atrelada à sobrevivência, a pertencer a um grupo, ao pertencimento. Pertencer a um grupo e ser aprovado por um grupo significa sobreviver. Porque o ser humano é um ser social. A gente vê agora na pandemia quantas pessoas estão sofrendo, quantas questões de saúde mental estão sendo levantadas. As pessoas estão tendo muita dificuldade mesmo, principalmente as pessoas que moram sozinhas. Tem muitas, eu moro sozinha, né? Mas a gente que é terapeuta, a gente já vinha de todo um trabalho ali para chegar nesse ponto, então, e está dando conta tranquilamente, assim, né? Claro Até que porque sempre... se a gente não dá conta, a gente recorre, né? A amiga, a colega. Claro que, assim, sempre pega um pouquinho, mas a gente consegue lidar. Mas muitas pessoas não estão conseguindo lidar com essa questão, né? Então, por quê?
quando a gente se expõe e a gente fica vulnerável, veja, as mídias sociais, as redes sociais, né, o nome já diz rede social, você está exposto ao julgamento do outro, né, a avaliação do outro, dos outros, né? E se eu não for aprovado por esses outros, pelo outro, pelo grupo, isso significa para o nosso subconsciente, num lugar que vem de um lugar muito, muito primitivo, não sobreviver. Porque, veja... A desconexão que você faz, né, do Isso. seu grupo, né, você... No fundo, a gente tem aquele medo de se desconectar, né? E mesmo, muitas vezes, a gente não estando conectado, né? É uma coisa bem do nosso subconsciente mesmo, né? Uhum. E aí, por exemplo, por isso que a gente se organiza, os grupos, né, vem desde o pequeno grupo, que é a família, né, depois as cidades, os estados, os países, é a nossa rede de sobrevivência. As redes sociais também, de certa forma, agora mais ainda por conta da pandemia, tem sido a nossa rede de sobrevivência. Então, se eu coloco a minha cara ali e estou exposta a receber um comentário negativo, receber uma rejeição que vem de fora, ativa lá um lugar de ameaça à sobrevivência internamente. Então, eu estou vulnerável na minha sobrevivência. O subconsciente não sabe, aí que precisa acontecer essa atualização, porque todas as memórias que você tem de rejeição, seja desde a tua vida intrauterina, sejam coisas que você já carrega dentro do teu histórico familiar, que você recebe geneticamente via DNA, que pode estar muito longe, né? Todas essas programações, essas memórias de rejeição são ativadas quando você se coloca exposto ali, podendo receber alguma rejeição de grupo. E aí ativa essa questão do pertencimento, né? Então, isso que ele falou aí é muito, muito certo. E tem mais uma coisa que você colocou ali, Lili, que quando você falou lá que você estava lá que você estava exposta lá à avaliação, né, do julgador lá quando você foi passar pela seleção, que você se sentia ali tipo muito exposta, vulnerável, tendo que ser virada de tudo que é lado ali. Isso é uma outra coisa que acaba pegando aí para o feminino, assim, por que que no sábado passado, no dia daquela gravação, foi tão sofrido e dolorido para mim? Porque eu já estava muito fora da minha zona de conforto, né, do meu seguro, da minha zona de segurança, não só por fazer uma gravação sem roteiro, que para mim é terrível, né, porque assim, se você me disser assim, você não tem um PowerPoint, tudo bem, eu decoro o PowerPoint na minha cabeça. Eu faço ele, decoro na minha cabeça, e eu tenho toda uma didática, uma roteirização ali sistemática. Ótimo, né? Para isso me traz isso tem o um lado positivo, que eu desenvolvi muita capacidade até estratégica, né? De coordenação, de organização, até de planejamento, porque eu consigo ver tudo muito sistemático. Só que isso, quando a gente traz para uma coisa mais leve, um bate-papo informal, que eu preciso estar mais leve, mas trava, né? Que daí é só você ser você, só que é essa coisa, né, mesmo que a gente está falando assim, aí você não tá mais com a tua barreira, com a tua zona de conforto ali, de tá tudo certinho, o script, então vai dar certo. Então você tem certeza que se você fizer daquele jeito que você planejou, vai dar certo, né? E se você sair desse lugar, aí você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se vão gostar, se não vão gostar. Mas isso também é a Tati, isso também é a gente, né? Então, é realmente ser a gente, mesmo nesses momentos assim de tá gravando, né? Então você conseguir colocar para fora o que você realmente é, né? E no fundo, as melhores coisas da vida acontecem dessa maneira, sem que a gente precise controlar tanto e planejar tanto, né? Por exemplo, o sol se levanta todos os dias, sem que a gente precise ir lá e controlar
mandar ele nascer, mandar ele vai, os ciclos da natureza vão continuar existindo. E, assim, eu brinco, assim, acho que eu sei quando eu me apaixonei de verdade, que a coisa pegou mesmo, quando eu saí total do controle da vulnerabilidade, né? Porque você imagina que eu era aquela pessoa, para mim, isso que você falou ali de poder ser você mesma no dia a dia, também era uma prisão para mim, as questões de relacionamento, coisas que eu venho caindo a ficha, eu venho trabalhando. Por quê? Porque eu era aquela pessoa assim. Claro que tem outras questões aí envolvidas que ligam com isso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são muito pessoais, assim, são muito doloridas, coisas muito profundas para a gente falar aqui, né? Mas também tem um lado assim de estar sempre perfeita, né? Como é que eu vou morar com uma pessoa na mesma casa, ou sei lá o quê, assim, se eu não vou estar perfeita? Como é que eu vou acordar que eu não vou estar perfeita? Como é que eu vou sair com uma pessoa assim, se, tipo, eu tô com um calcinha e sutiã de conjunto diferente? Meu Deus do céu, se a depilação não tá ok, se não tá... E aí a vida dá aquela paulada na tua cara, né? Por quê? Eu lembro que uma vez eu conversei com uma, eu vou falar aqui porque assim, né? A crença de cada um, mas eu conversava com uma entidade do cigano. Eu nem era de nenhuma religião ainda, nem de nada assim, né? Mas a gente conheceu um cara uma vez numa lojinha de artigos esotéricos, e o cara era um médium, super gente boa, e ele recebia a entidade de um cigano. E esse cigano, olha, acho que isso faz mais de 10, 15 anos. E o cigano, eu lembro que ele falava assim, ele falou para mim, ele botou o dedo na minha cara e falou assim, você não vai controlar quando acontecer. Você não vai controlar. Ele ria da minha cara. E aí, gente, aconteceu uma situação assim que realmente assim, em nenhum outro momento da existência eu teria dito sim. Eu agradeço aos céus por eu ter dito sim, né, por eu ter baixado as minhas barreiras e ter recebido o presente naquele momento, porque foi um enorme presente para minha vida, né, independente do que eu gostaria que tivesse tido para frente e teve ou não teve. Eu acho que só o fato de ter vivenciado tudo aquilo foi muito, muito importante, muito potente para mim, mas eu jamais teria dito sim. Eu tive que entrar num lugar de muita vulnerabilidade. Foi maior do que eu. Sabe, alguém veio e derrubou aquele controle, porque assim, em circunstâncias normais, o que eu pensaria, né? De encontrar a pessoa. Eu estou fora do meu habitat natural, estou fora da minha cidade, não, nem abri minha mala ainda. Peguei as roupas aquela noite por uma situação assim. Eu tinha tido um evento no dia anterior, e aí tinha Copa do Mundo, e aí o evento era uma palestra que era das 7 às 10 da noite. Cheguei em casa às 10h30 da noite para jantar, cansada, podre, fui dormir às 11, acordei às 3 da manhã para arrumar minha mala. Falei assim, vou pegar as calcinhas que estão no varal, vou jogar dentro da mala, porque ninguém vai ver, né? Eu boto uma roupa bonita por cima e tá tudo bonito, certo, arrumado, né? Bota a calcinha que eu tirei do varal na mala e tá tudo certo. Também não vou fazer depilação às 3 da manhã e dane-se, né? Só vou lá, né, passar 2 dias naquela cidade. E aí a vida dá super na tua cara, né? Tipo assim, quer pegar ou largar. Com calcinha que saiu do varal, diferente do sutiã, ou um conjuntinho bonitinho. O que você vai escolher, né? E naquele momento foi a mesma situação de vulnerabilidade, de ter aberto, assim como semana passada, depois do domingo eu assisti o vídeo de novo, com mais calma, fui me acalmando, respirando, e botei o vídeo junto com a Aline no ar, e assim, foi super bem visto, super bem acessado, as pessoas passaram a me ver de uma outra maneira. Então, assim, às vezes a gente deixa de receber o presente por não se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? E eu era uma pessoa muito assim, agora tô faladeira, né? A pessoa começa, né? Quando abre
E é isso que a Ali falou, abre um espaço, né? O peito estava muito contraído, depois da contração abre um espaço. E eu era essa pessoa tecnicamente perfeita, que as pessoas diziam assim, uma vez uma colega de trabalho, mas eu já melhorei muito, tá, gente? Uma colega de trabalho, que é minha amiga até hoje, assim, uma empresa que eu trabalhei, ela falou assim, olha, Tati, você é a pessoa perfeita, você é a funcionária perfeita, você sabe tudo da empresa, você faz tudo do jeito certo, só que assim, a gente não acessa você. É muito difícil quem acessa você, porque você está sempre bem. A gente não sabe se você está feliz, se você está triste, se você está morrendo. A gente não sabe o que acontece, porque você está sempre impecavelmente certinha, né? E aí isso me afastava das pessoas, porque as pessoas, quem é essa pessoa, né? A gente quer chegar, mas como é que a gente chega nessa pessoa? Então, vivendo e aprendendo, né? Barreira, né, que a gente cria mesmo e é isso, a gente não recebe daí de nenhuma forma, né? Porque muitas vezes a gente prefere ficar nesse lugar ali, fechado, e não experienciar as outras coisas, né? Fica num estado de paralisação. E isso daí, quando você consegue começar a dar os passos, vai movimentando a energia, vai abrindo possibilidades, né? E eu também, assim, sempre foi muito engraçado, porque eu sempre consegui falar muito bem com um amigo, no atendimento, falo e tal, mas a hora que fala gravando, a hora que fala, vou colocar o vídeo, para mim é uma exposição muito grande, por quê? Porque o roteiro não estava muito certinho, porque eu não me preparei exatamente para falar aquilo, ou me preparei, fiquei nervosa e não falei, né? Então vem tudo isso ali, o que as pessoas vão falar, o que vão falar de mim, e depois quando você enfrenta isso, você fala, nossa, não dói tanto assim, né? É possível, é gostoso, então você começa também a ter novas experiências e isso que a gente falou ali me trouxe as lembranças também lá da minha infância, de quando eu fazia, eu ficava super feliz de participar. Falei para a Tati, eu sempre fui exibida e por que agora eu não quero me mostrar, né? E eu antes, né, até antes do projeto, quando eu conversei com a Tati numa leitura de tarô, a gente falou sobre isso, eu falei, nossa, Tati, eu tô fazendo um monte de curso e tal, eu preciso movimentar um pouquinho mais de trazer mais conhecimento para as pessoas, de trazer mais contribuição para as pessoas. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque não, eu preciso terminar um curso, quero fazer mais outro curso, e a gente foi vendo assim que eu estava sufocada de tanto conhecimento, de tantas coisas, e que estava me impedindo até mesmo de passar aquilo, né? E não precisa você estar pronto, porque a gente nunca vai estar totalmente pronto. É todo um processo. Nossa caminhada é um processo. E quando você consegue dar um passo, né, numa dificuldade sua, vai vir outra, que é diferente daquela. E você vai superar aquilo e vai vir outras, e você vai recebendo muitos presentes de cada passo que você vai dando, de cada conquista que você vai fazendo, né? Você pode receber julgamentos. Sim, você pode, né? Mas você também pode receber outras coisas muito grandiosas dentro disso. E nada do que as pessoas vão falar ou vão julgar representa você. Você não é aquilo. Você não é só aquilo, você é tudo, né? Nem sempre você vai desempenhar algo perfeitamente, porque a gente é imperfeito, né? Nesse caminhar, nessa evolução. E eu acho que também, assim, isso que você falou aí, é muito legal, porque, na verdade, a maioria das pessoas tem medo de se expor, de começar, mas enquanto você não faz, você não aprende. Porque, assim, você não identifica o erro. Porque você pode ter 20 anos fazendo curso, 30, passar uma vida estudando, fazendo cursos, a hora que você vai para a prática é diferente. Às vezes tem erros que você só consegue identificar quando você vai para a prática. Então, às vezes quando você está escrevendo um texto ou poxa, no vídeo, falei aquilo errado, ou podia ter, não é errado, né? Mas assim, podia ter falado de uma forma melhor, ou assim, poxa,
esses tempos eu fui escrever uma postagem de astrologia, e aí na hora, tecnicamente, o conhecimento técnico, eu sabia qual era o correto. Só que aí vem outras crenças, né? Quando eu fui colocar ali, era um aspecto, eu trouxe informações da minha própria maneira de pensar, que a gente traz a estrutura de pensamento condicionada que a gente tem da nossa própria história de vida, da nossa ancestralidade, eu coloquei ao contrário, é tipo direita e esquerda, assim, né? Fiz uma confusãozinha ali. E eu só fui perceber isso 2 dias depois. E aí, quando eu percebi, eu fui lá e corrigi, ok? Só que se eu não tivesse escrito o texto e tentado e feito, eu não ia perceber nunca. Eu podia ter, eu tinha o conhecimento técnico, mas eu não ia nunca passar por essa lapidação se não tivesse posto a cara no mundo ali. Então, acho que é isso que é vulnerabilidade, né? É abrir para infinidade de possibilidades, né? E outra coisa que naquele... Você quer falar uma coisa? Não, é uma coisa assim, bem legal até que eu anotei, assim, que quando a gente coloca bastante dessas barreiras aí, né, de não estar pronto o suficiente, de não ser bom o suficiente, ou do outro não ser assim, essas barreiras que a gente vai levantando, né, quem que fica preso nisso, né? Então, a gente se prende nessa barreira. Sim. E o universo, né, Deus, ele não distingue se você está fazendo, se você está colocando barreira para receber só daquilo. Daí você pede outras coisas, né, um relacionamento, um novo emprego, enfim, né, seja lá qual for o seu pedido. Aí você fala, mas por que eu não recebo? Porque o receber ele é de tudo, né? Não existe um receber limitado. Você vai receber isso que você está pedindo e as outras coisas você não vai receber. Não, né? Para você receber, inclusive, as coisas que você quer, é importante baixar todas as barreiras, né? Então, uma coisa assim que dá para você fazer, um exercício muito legal, é de você visualizar aquilo que você quer, o teu foco, qual é o teu foco, né? E até vai de encontro com uma técnica que a Tati fez comigo, de você começar a imaginar aquele teu foco e você ficar fazendo perguntas para você. Que crenças que você tem em relação àquilo? Se é um relacionamento, né? Ah, relacionamento é difícil. Lá no fundo, quais são as crenças? Não existe homem legal, né? Homem é tudo sem vergonha, homem trai. Hoje em dia não tem mais gente legal aí que queira ter um relacionamento sério. Então, todas essas coisas que você vai levantando ali de barreira te impedem de chegar naquilo, né, que você quer. Então, a hora que você consegue baixar todas essas barreiras, destruir, descriar, cancelar, ou realmente ir trabalhar numa terapia ou num grupo terapêutico, aí você consegue visualizar e ter mais acesso àquilo que você realmente deseja, né? Gente, eu fiz a técnica com ela no dia que a gente fez a E foi apresentação. sobre isso, né, Tati? Era a vergonha. O que era? Era a Daí, vergonha. assim, no dia que a gente fez a apresentação do apoio terapêutico, ali estava muito nervosa. Meu Deus, né? Como assim? Não falar em público e tal. E aí, daí eu falei assim, vamos fazer a técnica antes e vamos lá e tal. Daí a gente marcou no sábado de manhã. Eu atendi ela, fiz a técnica com ela aqui online mesmo. E aí, depois ela destravou a falar que, não, agora vamos gravar vídeo, agora eu quero gravar, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Agora ela só quer falar que gravar, destravou o negócio, para vocês verem como funciona, viu, gente? Com Funciona certeza. muito. Funciona super. Funciona muito mesmo. E foi de encontro também até com o puxão de energia ali que a gente fez, a Uhum. técnica que a gente fez no final. Foi muito de encontro a tudo que a gente estava se propondo, né? Que Sim. essa técnica que ela fez era realmente isso, ver qual é a barreira que te impede, né? E muitas vezes essa barreira é o medo, sim, do julgamento, porque o julgamento, se a gente começar a tomar consciência das coisas, a gente vai ver que muito de tudo está relacionado com o julgamento. O julgamento que a gente tem dos outros. E como a gente tem esse julgamento, por isso que nada é fora, é tudo interno, né? Então, é tudo que está dentro da gente, a gente projeta no outro. Então, todos os julgamentos que a gente tem das outras pessoas, a gente também acha que
vão ter com a gente, né? Porque a gente também julga, né? É aquela coisa, na verdade, o outro não existe, né? Tudo aquilo que eu vejo, eu acho que assim, fulano tá me olhando, tá achando que eu não sou boa o suficiente. Fulano tá falando, o que será que estão falando de mim? É tudo a partir de você. Que tá tudo ali dentro de você, né? É uma projeção, o outro não existe. Você só consegue reconhecer esse comportamento no outro porque ele parte de você. Porque você não consegue reconhecer o que você não conhece, né? Você não consegue falar inventar uma coisa do outro que você não desconhece totalmente. Então, tudo que a gente... E é engraçado isso de você ver isso nos relacionamentos. Quando a gente faz um julgamento de uma pessoa, e depois eu vou apresentar essa pessoa para uma outra pessoa, e eu tenho um ponto de vista, né, que a pessoa é assim, 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 assado, e aquela outra pessoa, às vezes, já conhece, ou vou apresentar, tem uma outra percepção. Só que daí, comigo que tenho aqueles pontos de vista, aquela pessoa vai agir daquele jeito que eu acredito. E ela pode me decepcionar, ela pode falar mal de mim, ela pode fazer tudo aquilo que eu acredito que ela é. E com a outra pessoa, não. E por que isso, né? Porque é tudo de dentro para fora, é a gente que faz essa projeção e o outro, ele corresponde a isso que você quer, porque às vezes aquela pessoa não faria com outra pessoa, mas ela faz com você porque você tá dentro de você. Uhum. E isso é engraçado que a gente percebe muito em consultório quando a gente atende famílias, pessoas da mesma família. Então, às vezes, ou assim, alguém que indica um amigo, daí a pessoa já vem e já te dá uma prévia, fulano é assim, 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 assim. Já descreve o outro. Aí eu só fico assim, por quê? Porque, na verdade, não é essa a visão dessa pessoa aqui, da pessoa A, é a visão que é a partir do olhar dela, de como ela mesma se enxerga, na verdade. Quando vem a outra pessoa, ela é completamente diferente, em geral é completamente diferente, as visões não batem. Então, mas acaba sendo legal quando a gente tem famílias ou casais, né? Porque aí a gente vai ajustando essas visões para que o encaixe funcione, né? Quando eu comecei a atender, para mim, no começo eu não conseguia atender. Eu não queria que os clientes chegassem, por quê? Porque eu tinha muito medo de não ter controle. Essa vulnerabilidade de não ter controle do que vem. Porque numa hipnose, você não sabe que você vai trabalhar com a pessoa. Não. Você acha que vai por um caminho, você acha que o tema do dia é aquele, você acha que vai dar num lugar e às vezes dá em outro. E assim, eu tinha muito medo que a minha própria dor aparecesse ali, que é muito comum, né? Parece. A gente trabalha junto com a pessoa ali, né? É isso que eu ia falar. A gente trabalha muito porque existe uma vulnerabilidade muito grande de entrega e de vulnerabilidade da nossa parte dentro de consultório, porque se você não tem isso, você não faz esse tipo de trabalho de hipnose clínica. Por Sim, quê? e a gente... Pode falar, Tati. Porque você vai entrar na pessoa, você vai entrar na vida dela, você vai entrar na dor da pessoa com ela. Então, a diferença é que assim, a pessoa vai estar de olho fechado, num grau alterado de consciência, mas você, apesar de estar com o olho aberto e de estar muito ligada no que está acontecendo, existe toda uma alteração ali corporal e tal, que a gente está dentro, a gente está naquela história também, naquele momento. E assim, o que é muito bonito de ver e que eu vejo nos atendimentos de quanto mais a pessoa está vulnerável, está aberta ali realmente para lidar com aquilo, de tratar, eu quero resolver, eu quero tirar isso da minha vida, porque eu não aguento mais sofrer, não aguento mais tudo isso que eu tenho vivido, né? E sai realmente dessa posição de vítima e eu tô aqui para resolver e eu quero resolver. E essa entrega no processo é muito bonito de ver como a pessoa fica realmente vulnerável ali, e quanto mais vulnerável ela é,
mais é bonito o processo, mais vai fundo realmente aonde está o problema, mais ela trabalha aquilo e a gente vê uma transformação já da pessoa que entrou e já saiu e depois ela volta contando muitas coisas que transformou a partir daquele instante que ela conseguiu dar esse passo, né, ser vulnerável realmente, muitas questões aí de, principalmente de abuso, que é algo também que de repente a gente vai trazer mais para frente aí, e é algo que a pessoa ela tem um medo do julgamento, medo, né, e se sente culpada uma vida inteira, passou por muitas questões aí na vida, sempre se paralisando, se auto-sabotando por medo de se expor, de falar a ferida, e muitas vezes a pessoa fala de uma forma assim que não quer falar direito, mas aí quando ela se entrega realmente é muito bonito porque é libertador para aquela pessoa. Ela fala, meu Deus, eu nunca imaginei que falar sobre isso fosse curativo. E é curativo realmente, né? E a pessoa renasce ali, nasce uma nova pessoa. É muito bonito de ver esses processos, principalmente nesses onde existe uma dor muito grande, né? E que a pessoa se coloca toda aquela barreira ali e de repente vem sofrendo anos na vida porque tem vergonha, tem medo, se sente culpada, se sente, enfim, né? Tem vários sentimentos que envolvem aí as questões de abuso. E é muito bonito de ver esses processos. O abuso e a violência sexual, a mulher adulta já tem um pouquinho de diferença ali, as nuances, mas traz muitas questões também. Eu agora até lembrei de outra coisa em relação à gravação do vídeo da semana passada, que me colocou num lugar muito profundo de vulnerabilidade, porque assim, eu sempre via outras mulheres de batom vermelho, sempre achei lindo, assim, né, aquele batom que fica bem desenhadinho a boca, que dá um contraste, assim, com a pele, e achava sempre muito lindo. E eu sempre dizia para mim mesma, não, mas eu não fico bem de batom vermelho, né? Nossa, eu acho lindo nas outras, mas para mim não fica bem, né? Eu sempre me sentia assim, tipo, eu passava o batom, tinha que sair correndo tirar, sabe? Um negócio assim. E daí, para gravar o vídeo de semana passada, eu resolvi encasquetar e botar o tal do batom vermelho. Para juntar tudo, né? Então, eu já estava num grau de vulnerabilidade muito grande por estar com aquele batom vermelho, que no vídeo, até quem viu, quem assistiu o vídeo, não dá para ver o tom, acho que porque a cor do vídeo, da câmera acabou mudando, mas ele era um vermelho escarlate. Então, assim, eu usava outros vermelhos, assim, quando eu ia trabalhar, um tom mais terroso, ou um tom mais pro vinho, mas o vermelho aberto mesmo, declarado, eu não conseguia usar. E aí eu dizia para mim mesma, eu contava para mim a historinha de que eu não gosto, não fica bem para mim, o tal do batom vermelho, não fica bom para mim. E aí, depois da gravação do vídeo, no domingo, aí começou a cair um monte de ficha. Então, assim, esse projeto, esse trabalho que a gente está fazendo juntas, acho que a gente sempre conversa entre nós duas, tem sido um puta presente, porque também é um processo de cura, né? A gente não, quando a gente se abre um campo para a gente trabalhar com o feminino, a gente não está curando só as mulheres que chegam, é uma cura coletiva e a gente cura uma a outra e também as mulheres que vão chegar no projeto, a gente vai estar se curando, vai estar recebendo de vocês e a gente vai estar entregando e a cura acontece todo o tempo. Então, foi maravilhoso e no domingo começou a me cair essa ficha de que, na verdade, não é que o batom vermelho não fica bem para mim. Eu tinha isso como um lugar de muita vulnerabilidade. Aquilo que a gente escuta muitas vezes nessa sociedade patriarcal, machista, a mulher está num lugar muito vulnerável, que assim, tá de batom vermelho, tá querendo alguma coisa, né? É batom vermelho com uma saia curta, então, né? Já disse que veio, né? Já disse o que veio. Ou é vagabunda, todo um contexto assim que me colocava numa vulnerabilidade. Então, para usar um batom vermelho aberto, era uma coisa assim que me tirava muito da minha zona de conforto, porque já me colocava num lugar de ameaça, de algum tipo de ameaça. Então, eu já estava, né, toda porosa, toda aberta, mas assim,
por que que eu aceitei esse desafio? Porque eu quero ir para o nível seguinte. Acho que a Liana também, a gente está aí com muito conhecimento, a gente vem trabalhando há muito tempo, a gente tem muito para compartilhar e a gente quer abrir espaço para que as pessoas cheguem. E se a gente não se vulnerabiliza, as pessoas não chegam porque a gente não consegue fazer essa troca, acessar isso, né? Então, é muito bonito todo esse processo. E essa questão, na verdade, tudo isso que a gente falou, né, até o próprio processo de entrega para a hipnose, lidar com a rejeição, com a vulnerabilidade, gente, tem uma coisa, uma palavrinha que é um demônio ali que chama-se medo, né? O medo é que o medo é proteção, mas o problema é que a nossa mente interpreta algumas coisas ao seu modo e acaba criando uma barreira de proteção onde não é necessário, ou então, em algum momento da existência, alguma questão que você passou, naquele momento a proteção era necessária, mas a mente fica paralisada, rodando lá naquele ponto onde aquele fato aconteceu e te protege. O subconsciente trabalha assim, ele padroniza e generaliza para todas as situações parecidas, que ele interpreta como parecidas. Então, tudo que te remete àquilo, né? Tudo que que traz aquela sensação, aquele sentimento de novo, ou seja, algo parecido, ele já dispara aquela proteção, né? Então, exatamente. Então, eu separei aqui, né? Vamos ver se eu sei ler bonitinho. Tem uma música, gente, que eu acho que assim, ela é fantástica para falar sobre essa questão do medo. E é uma música que eu sempre fui apaixonada por essa música, fazia muitos anos que eu não ouvia essa música, e nesta semana ela voltou com tudo para a minha vida. Eu escutei a semana inteira a música, então ela fala, o nome é Medo, né? Medo em espanhol. Espanhol, deve ser espanhol. E é do Lenine e da Julieta Venegas, que é ele canta junto com a Julieta Venegas, que é uma artista mexicana. E a música é bem longa, tá, gente? Vale a pena ouvir, vale a pena procurar a letra. Mas, assim, eu separei um pedaço dela que eu acho que fala de muitas coisas quando a questão é vulnerabilidade, quando a questão é se abrir para se colocar no mundo, para qualquer tipo para se relacionar com o outro, para se expor, para ir para o trabalho, para mostrar o teu trabalho, seja lá qual for a tua questão, né? Então, meu caderninho está aqui, né, gente? Meu caderninho diário de todo dia. Então, é o seguinte, o medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Vou chorar, né? Tá apertando esse medo, está subindo na minha garganta aqui, gente. Respire e respira, como diria minha professora. Medo de olhar no fundo. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. Quem nunca, né? Medo de pedir arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo do Deus ou do demo? É ordem ou é confusão? O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender, medo de deixar de fazer. Medo de se amargurar por aquilo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de beber, de morrer na praia depois de beber o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Então é isso.
E aí fica o nosso convite novamente, né, a você, mulher aí, que quer entrar nesse espaço com a gente aí de vulnerabilidade, trabalhar suas questões, trabalhar as nossas questões, porque eu e a Tati, a gente já está nessa, né? O projeto já Aham. começou com a gente e a gente faz o convite para você vir também participar com a gente aí. As inscrições vão até dia 14 ainda, dá ali, né? Toda Mas para dar ainda. a gente convida e vai ter o maior prazer de trabalhar com você, mulher, as suas questões. A gente vai trabalhar com respeito, com amorosidade, né? Vamos acolher a sua dor e vamos liberar tudo isso e transformar as nossas vidas, transformar essa vulnerabilidade, esse sofrimento e potencialidade em novas possibilidades, né? Então fica o nosso convite. Obrigada, né, por acompanhar a gente até o final. Um grande beijo e até a próxima. E nós somos as primeiras inscritas, né? Porque o processo, o projeto todo, ele é de uma cura coletiva enquanto sociedade, não é só se cada um de nós, né? Não só as mulheres, acho que todos os indivíduos da sociedade precisam se curar, porque a gente traz muito da história ancestral ainda está dentro de cada um de nós, então para a gente curar a sociedade como coletivo, acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer terapia. Então, nós somos as primeiras inscritas e a gente vai se curar cada dia mais, todas nós juntas nesse projeto, nesse processo. Então, vem com a gente, que dia 14, daqui uma semana, estamos começando esse projeto lindo, maravilhoso. E obrigada por nos ouvir aí, obrigada por acolherem também a nossa vulnerabilidade, porque vocês, que seja lá, independente de quem estiver assistindo esse vídeo nesse momento, também está nos dando o presente de a gente abrir um espaço aqui dentro de cura dentro da gente, de ir para um outro nível, de crescer e curar tudo isso e um pouco mais além. Essa vulnerabilidade abre, cria, expande um espaço aqui para caber muita coisa mais aí. Então, muito obrigada e até a próxima. Beijo grande.